Vamos agora às principais notícias do Vale do Paraíba e Litoral Paulista desta segunda-feira. Perigo: cerca de 25 famílias recebem ordem judicial para deixar imóveis em área de risco. Se vier uma tempestade muito forte, essas terras podem deslizar e as casas ficariam soterradas. Mistério: menina de 5 anos é encontrada morta à suspeita de violência sexual. Operação policial: suspeitos são presos por tráfico de drogas e homicídio. E mais: médico é morto por adolescente durante assalto. Foi ao hospital para ajudar a salvar uma vida e logo em seguida é morto brutalmente. Boa noite. O SP Record de hoje começa com mais um caso de violência aqui na região. Um médico foi morto por 2 adolescentes durante um assalto. Ele foi abordado quando saía de um hospital em Santos. Um menor de 14 anos é suspeito de ter feito o disparo. Durante o velório, os amigos consolam a família. Jair veio do Rio Grande do Sul para se despedir do irmão. Uma pessoa que é chamada para exercer sua profissão foi ao hospital para ajudar a salvar uma vida e logo em seguida é morto brutalmente. Era por volta das 4 da tarde quando o médico Marco Antônio Loz, de 47 anos, saía deste hospital para voltar para casa. Ele estava de folga, mas foi chamado às pressas para fazer uma cirurgia de emergência em um paciente de 12 anos com câncer. Ele caminhou por esta calçada até chegar no carro que estava estacionado bem aqui onde está este veículo. Foi neste momento que ele foi abordado por 2 adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos, e acabou sendo baleado. Esta enfermeira, que não quer ser identificada, foi a última pessoa a falar com a vítima. Ele tinha acabado de fazer um procedimento no hospital e me ligou para falar que tinha corrido tudo bem. E a gente estava falando, caiu a ligação. Segundo a Polícia Militar, a arma usada no crime foi uma pistola 9mm de uso restrito das Forças Armadas. O menor, de 14 anos, foi quem atirou. A bala atingiu o ombro, perfurou o coração e saiu na virilha. O médico foi socorrido pelos colegas de trabalho, mas não resistiu. Os adolescentes fugiram com o carro da vítima para Cubatão, onde foram detidos. A família pede justiça. Hoje mata, amanhã tão solto, mata, a polícia faz o seu trabalho árduo, prende, a justiça solta. Então, que país é que nós estamos vivendo? Num sábado que ele não precisava ir trabalhar, ele foi porque foi solicitado para cuidar de uma criança numa emergência, e ele foi, fez tudo o que podia e quando saiu foi cruelmente morto. Segurança nenhuma, né? Que absurdo, né? Sobre esse caso, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Leandro Maia, que já está posicionado e continua acompanhando esse caso, né, Leandro? Boa noite para você. Os menores ainda estão apreendidos? Sim, Thaís. Perdão, sim, Camila. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o SP Record. Os adolescentes estão apreendidos temporariamente e na quarta-feira eles devem ser ouvidos. Hoje, a nossa equipe conversou com o promotor da Vara da Infância e da Juventude, o Dr. Carlos Alberto Carmelo Júnior, que falou sobre a frieza desses adolescentes. Vamos ouvir o que ele disse durante a entrevista. Os adolescentes eles foram ouvidos informalmente pela promotora de justiça e pelo que constou, né, no depoimento que foi informado inclusive nos jornais, eles se mostraram extremamente frios em relação ao grave ato que eles praticaram. Um deles teria dito inclusive que antes o médico, antes a vítima do que ele. Ainda durante a entrevista, o promotor disse o que deve acontecer com esses adolescentes. Vamos ouvir então mais um trecho. O juiz sempre vai poder, no curso do processo, se ele entender que cabe a liberdade para esses adolescentes, ele pode dar a liberdade. Nós, do Ministério Público, entendemos que é quase que impossível, porque o ato infracional não poderia ser mais grave e mais ameaçador para a sociedade. Então, nós entendemos que esses adolescentes têm que permanecer custodiados durante todo o processo. E esse é um caso que, sem dúvida, chamou a atenção da população e a sociedade espera uma resposta da Justiça. Eu volto ao estúdio do SP Record com você, Camila.
Obrigada, Leandro. Bom trabalho para você. Bom, para continuar falando sobre esse caso que mobilizou a Baixada Santista, eu chamo agora o nosso comentarista de segurança, Márcio Harrison. Márcio, um caso que teve bastante repercussão, um caso de violência, de frieza. Aliás, eles prestaram um depoimento e disseram antes dele do que eu, foi isso mesmo? Boa noite, Camila. Boa noite a você, amigo do SP Record. Exatamente isso. Eles mataram com requinte de perversidade e crueldade o Dr. Marco Antônio Loz, com um tiro no coração, retiraram o corpo da vítima de dentro do carro, fugiram com o carro da vítima e ainda disseram em depoimento, antes ele do que eu. Quer dizer, totalmente um crime cruel, bárbaro, com requintes de perversidade e crueldade, sem sentimentos, ou seja, ausência de sentimentos. Quer dizer, praticaram esta morte e te digo mais, a polícia de Cubatão e a polícia de Santos estão nesse momento investigando esta dupla de 14 e 16 anos que são apontados, suspeitos da prática de vários e vários assaltos, como semáforos, estacionamentos, saidinha de banco. A polícia tem uma oportunidade, a partir de agora, de apurar vários crimes, Camila. Eles estão apreendidos nesse momento, inclusive, Camila. Tá certo, Márcio. Obrigado pelas informações. A gente volta a conversar com você daqui a pouquinho. E os moradores do prédio incendiado neste final de semana em Guarujá ainda não puderam voltar para os apartamentos. Os imóveis estão interditados por medidas de segurança. Hoje à tarde, uma perícia ia definir quando o local será liberado. O prédio amanheceu assim nesta segunda-feira, completamente interditado. A loja, que ocupa todo o andar térreo, destruída pelo fogo, foi isolada por tapumes. E os moradores dos 15 apartamentos tiveram que passar o final de semana na casa de amigos ou parentes. Foi o caso de Joana, que mora no 3º andar com o filho de 4 anos. Você não espera essas coisas acontecer, né? Sorte que tem amigo que acolheu eu e o Miguel, mas você fica preocupada, que até quando, quantos dias, né? Vai ficar à deriva. Joana diz que logo depois que os bombeiros apagaram o fogo, só foi autorizada a entrar em casa para pegar algumas roupas, mas teve que sair imediatamente. Não vê a hora de voltar. Tomara que tudo dê certo e consigo voltar ainda hoje, né, para casa. Os moradores estão passando por todo esse transtorno porque, além de destruir tudo dentro da loja, o fogo pode ter comprometido a estrutura do prédio. A maior preocupação, segundo os técnicos da Defesa Civil, é com relação às colunas, a laje interna e essa marquise aqui do lado de fora. Mas só mesmo depois de uma perícia que engenheiros vão fazer aqui, será possível saber se realmente há algum perigo e se há necessidade do prédio continuar interditado. Enquanto isso, os moradores são obrigados a aguardar do lado de fora, na esperança de que possam voltar para casa o quanto antes. Dona Maria José já decidiu. Depois do susto que passou aqui, vai se mudar assim que puder. Agora a gente não pretende mais voltar para aí, porque a gente quando passa aqui parece um caso de fantasma, do cheiro de fumaça, do cheiro de queimado, muito insuportável. O incêndio aconteceu na manhã do sábado. Os bombeiros trabalharam 4 horas no combate às chamas, que em poucos minutos tomaram conta da loja de móveis e enxovais infantis. O comércio ocupa todo o andar térreo do prédio de 3 andares. Bem, o acesso ao local das chamas até que não é difícil, não. A gente observa que a loja tem várias portas, olha. Por isso, os bombeiros até conseguem entrar. O grande problema aqui, como a gente pode observar, é a fumaça. Uma fumaça muito forte e que acaba prejudicando bastante a nossa respiração. É claro, dificulta a nossa respiração e principalmente a visibilidade desse ponto. Inclusive não dá nem para a gente passar, porque praticamente não dá para enxergar nada a partir daqui. Para se locomoverem no meio da densa fumaça, os bombeiros tiveram que utilizar cilindros de oxigênio e até lanternas. Um local extremamente compartimentado, com alvenaria, parede de alvenaria, portas. Então isso dificulta aí o combate propriamente dito, né? Que também acaba agravando, em razão dessa compartimentação, a quantidade de fumaça e a falta de visibilidade. Essas imagens gravadas por um dos vizinhos mostram um momento exato em que o fogo começou e se alastrou por 2 das 8 portas da loja e também a chegada da primeira viatura dos bombeiros. As chamas atingiram até uma parte do prédio vizinho. As causas do incêndio também estão sendo investigadas, mas, segundo funcionários da loja, tudo indica ter sido um curto-circuito
logo depois que eles abriram as portas. Eu tinha acabado de chegar aí do nada vemos a chama, só que aí não deu para combater. Eu fui pro combate, só que aí nisso já, como tem muita roupa, muita madeira, em questão de segundos a loja já estava totalmente em chamas. Ninguém se feriu, mas a dona da loja estava desolada. Ela acabou de reforçar o estoque para as vendas de fim de ano e não conseguiu salvar uma mercadoria sequer inteira. Foram 10 anos montando a loja e perder em menos de uma hora, né? É triste. É um dia triste. Mas a gente constrói, a gente reconstrói. Segundo os moradores, a perícia ainda não foi até o local para verificar as causas do incêndio. E hoje é o último dia para as famílias da comunidade Dom Pedro, em Cubatão, deixarem suas moradias. Muitas delas saíram às pressas e até deixaram móveis e objetos pessoais no local. O trabalho começou cedo para os moradores da comunidade. No último dia para deixar as casas, os móveis eram retirados com pressa. Até as madeiras estavam sendo reaproveitadas. A gente tem que desmontar, né? Não vai deixar isso. Porque eles vêm para desmontar, eles vêm derrubando tudo. E as madeiras nossas é tipo meio que novo, que eles não vieram, né, avisar quando a gente ia sair, então a gente renovou. Trouxe telhado novo, madeirite nova, então a gente vai tentar reaproveitar, né? Enquanto algumas pessoas conseguiram retirar tudo o que tinham, outras foram obrigadas a deixar móveis, eletrodomésticos e até alguns objetos pessoais. Nessa casa aqui, que já está vazia, olha só, foram deixados um armário de cozinha, aqui também um guarda-roupa, ali um outro armário, também uma pia. A família que morava aqui preferiu não gravar entrevista. Disse que ia morar de favor na casa de parentes e por isso não tinha condições de levar tudo. Nesta outra casa encontramos sofá, televisão e armário. Só as madeiras que eu vou tentar aproveitar para ver se faço outra casinha, né? No local, cerca de 100 casas precisaram ser demolidas. A desocupação começou na última sexta-feira. Segundo a prefeitura, um projeto do governo federal pretende reurbanizar a área no ano que vem. A notícia não agradou os moradores, já que a maioria não tem para onde ir. Na semana passada, um protesto foi realizado na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. 2 pessoas foram presas e o policiamento precisou ser reforçado. Hoje, a remoção foi tranquila e não houve atos violentos, apenas reivindicações. Isso é injustiça, gente, que estão fazendo com os pessoal. Eu não acho isso certo. Se ele estivesse onde morar, ele não estava aqui. Eu acho uma coisa horrível isso aí. Que tristeza. E em São José dos Campos, moradores que vivem em área de risco na região norte também vão precisar deixar as casas no prazo de até 15 dias. A decisão da Justiça revoltou as famílias que reivindicam indenização da Prefeitura. Esta rua do bairro Mirante Buquirinha, na região norte, foi avaliada pela Defesa Civil como uma das 17 áreas de risco da cidade. Por isso, os moradores receberam uma notificação para desocuparem as casas em 15 dias. De acordo com os moradores, o que a Defesa Civil alega é o seguinte: estas casas das 25 famílias que vão precisar desocupar para que as residências sejam destruídas estão próximas a este morro. Se vier uma tempestade muito forte, essas terras podem deslizar e as casas ficariam soterradas. Só que o Daniel, por exemplo, não se conforma em ter que sair da casa, principalmente em ter que pagar uma outra residência. Você, o que acontece? É falta de condições ou você fica inconformado, revoltado por esta situação? Então, no caso é os dois, né? Um pouco da condição da gente, que, né, emprego a gente não é garantido ter por causa da mensalidade fixa, né? E também conformado, porque a casa já está paga. Então, tipo, eu pagar uma coisa, pagar de novo, passar minha vida inteira pagando uma coisa que eu já tenho. Então não dá, deixa a gente ficar realmente conformado com isso daí. A administração pública também teria informado que o local é irregular. O poder público não pretende indenizar os moradores, mas eles precisam deixar a área. Seu João já mora aqui há cerca de 20 anos. De acordo com ele, um pouco antes de se mudar, o bairro teria sido inaugurado por um dos prefeitos.
Por isso, não concorda que o local não esteja regularizado. De 2 anos para cá, eles querem pedir que desocupe para demolir, eu acho que isso é errado. Então eu queria que eles querem demolir, mas que pague o valor dos gastos da gente no terreno. Os moradores também argumentam que se o local fosse irregular, esta quadra de esportes não teria sido construída com dinheiro público. Foi o que a Assistência Social falou, que a prefeitura não vai dar dinheiro nenhum aqui. Mas eu acho um absurdo eles fazerem isso com a gente. Se eles indenizassem nós compraríamos em outro lugar. Por meio de nota, a Prefeitura informou que desde 2010, os moradores do local foram notificados sobre a situação da área. Já o prazo de 15 dias para as famílias saírem do bairro foi dado através de ordem judicial e isso não cabe ao Poder Executivo. Nossa produção também entrou em contato com o Ministério Público, mas não tivemos retorno até o fechamento dessa edição. E no próximo bloco, o comércio amplia horários de funcionamento de olho nas vendas de fim de ano. E mais, lei municipal vai multar quem sujar a rua. O SP Record volta já. O SP Record está de volta e de olho nas vendas de fim de ano. O comércio já ampliou o horário de funcionamento. Nos dias úteis passa a ser das 8 da manhã às 10 da noite e das 8 às 6 da tarde nos dias 24 e 31 de dezembro. Os shoppings da Baixada Santista também vão ficar com as portas abertas por mais tempo, alguns até à meia-noite. No Vale do Paraíba, mudança também nos horários. Vamos até São José dos Campos para conversar com a repórter Francine Padilha. Francine, boa noite. Por aí no Vale, as lojas já estão abertas? Pois é, Camila, aqui em São José dos Campos, a partir de hoje, as lojas do Calçadão já começam a funcionar até mais tarde, só fecham as portas às 8 da noite. Boa noite para você e a todos que acompanham ao SP Record. A partir do dia 9, os comerciantes vão estender um pouquinho mais esse horário, as lojas só vão fechar às 9 da noite e a partir do dia 16, aí sim o comércio fica até bem mais tarde do que o habitual, só fecham as portas às 10 horas da noite. A expectativa da Associação Comercial e Industrial aqui de São José dos Campos, Camila, é de um aumento de 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Em Taubaté, os comerciantes também estão bastante otimistas. A expectativa é de um aumento nas vendas de 20% nesse Natal em relação ao mesmo período do ano passado. E por lá, o comércio também vai funcionar até mais tarde. A partir de hoje, as lojas do centro da cidade já começam a operar até às 10 horas da noite. Mudança também, Camila, nos shoppings da região. Os shoppings, a partir da semana que vem, a maioria deles só fecha as portas às 11 horas da noite, portanto, 1 hora a mais para os consumidores realizarem as compras de Natal. Isso vale a partir da semana que vem nas cidades de Taubaté, São José dos Campos e Pindamonhangaba. Camila. Obrigada, Francine. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E aqui na Baixada Santista, a Prefeitura de Bertioga vai começar a multar quem sujar a cidade. A lei municipal já foi aprovada e entra em vigor dentro de 60 dias. A temporada de verão promete ser quente e polêmica. Será que vai funcionar? A lei ainda nem começou a vigorar e já promete muita polêmica em Bertioga. Mas a ideia de multar quem foi flagrado sujando a cidade até que foi bem recebida pela população. Se ela tiver uma boa fiscalização, eu acho que é importante, né? Que evita de muitas, quando chove, entupir as embueiras, essas coisas todas assim. Mas isso tem que ter uma boa fiscalização. Não importa se o infrator anda a pé ou motorizado, sujou, pagou. A multa é de cerca de R$ 240. Eu acho que enquanto mais caro, melhor, para que o cara se tocar, né, meu? Segundo a lei que acaba de ser aprovada, a fiscalização será feita por agentes de trânsito, guardas municipais e fiscais voluntários. No caso de pedestre, por exemplo, se ele for flagrado jogando na rua uma garrafinha PET como essa, por exemplo, ele será autuado na hora. Agora, se estiver de carro ou de moto, a multa será vinculada à placa do veículo. E como garantir que o infrator pague? O autor da lei diz que dá. Pode ter, a pessoa ter um CPF, ela pode ser identificada
Isso vem para um cadastro, esse cadastro vai ser processar uma multa, o envio de uma multa, e caso ele não pague, uma execução fiscal e possivelmente a inclusão dessa pessoa, do nome desse infrator e não pagador, no cadastro, no Serasa, no SPC. Trabalho para os responsáveis pela autuação não vai faltar, principalmente agora com a chegada da temporada de verão, quando o volume de lixo removido das ruas e das praias de Bertioga salta de 3 para 18 toneladas diárias. Mas será que não vai faltar fiscal para tanto sujão? A ideia justamente dessa lei, nos termos dela, é que os fiscais poderão ser os guardas municipais, os agentes de trânsito, os fiscais da prefeitura ou outros agentes públicos. A ideia é que durante esse próximo período a gente também sensibilize a população, as associações de classe, as entidades, para que pessoas possam também fazer curso específico e possam ser esses agentes públicos nomeados aí pelo senhor prefeito, para que a gente na próxima temporada não falte fiscal ou não falte pessoas orientando a população que vier buscar aqui alguns dias de lazer na nossa cidade. A lei só entra em vigor a partir do dia 15 de janeiro do ano que vem. Até lá, a prefeitura vai instalar mais lixeiras pela cidade e promover campanhas educativas. Para a população, resta a torcida de que a execução da lei na prática realmente ocorra como previsto no papel. A pessoa vai pensar 2 vezes antes de jogar lixo no chão. Com certeza. Milhões e milhões de vezes. Tomara que funcione, né? Pesando no bolso. E com a chegada do período de chuvas, aumenta o risco de deslizamentos de terra. Mas nem todos os moradores sabem como lidar com esse tipo de situação. Para isso, a Defesa Civil realiza a Operação Verão, que começou ontem em todo o estado. O repórter Anderson Sobrinho acompanhou um treinamento em Campos do Jordão, onde foi simulado um desmoronamento de terra. Rebeca mora no bairro Vila Santo Antônio há mais de 20 anos. E toda vez que o tempo muda, a tranquilidade parece que vai embora. Em 2000 mesmo caiu lá, teve esse desastre, e aí o pessoal chegou até a morrer gente. Eu não lembro que eu era muito pequenininha, né? Mas foi feio, foi difícil. Pensando em situações de risco como esta, foi realizada uma simulação de emergência na cidade. Tudo aqui parece ser uma ocorrência verdadeira. Pessoal da UR, Bombeiros, polícia militar, ambulância, todos juntos para mostrar à população como seria um resgate e, ao mesmo tempo, treinar os próprios participantes. Hoje começa a Operação Verão no estado de São Paulo, onde todos os municípios começam a olhar de maneira especial a questão das chuvas no estado todo. Nós unimos os esforços para haver um envolvimento da população, de todos os órgãos da prefeitura, para uma mudança, uma conscientização da área de risco. O local da simulação aqui na Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão, é de difícil acesso, choveu muito, existe bastante barro por aqui e foi ali que aconteceu o deslizamento de terra. A gente observa vários destroços, inclusive tem 2 vítimas, uma soterrada, e os bombeiros estão trabalhando no resgate. Ao todo, mais de 500 pessoas participaram da operação e o trabalho não é fácil. Quem fez papel de vítima foram os próprios moradores do bairro. Eles fizeram questão de participar da atividade. A gente tem que estar preparado, né? E também os moradores do bairro têm que ter a conscientização de estar saindo das áreas de risco, né? Quando a Defesa Civil estabelece, né, essa norma do pessoal estar saindo para uma área segura. As 400 famílias da Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão, foram trazidas para uma escola do município. Aqui elas participaram de várias atividades. As crianças se divertem nos jogos eletrônicos e os adultos recebem o auxílio necessário caso fosse uma cena verdadeira de tragédia. O treinamento também trouxe integrantes da Defesa Civil de outras cidades do estado de São Paulo. Uma maneira de aplicar o que foi aprendido aqui em outros locais. Nós também temos o tipo de relevo daqui de Campos do Jordão. E realmente passível de deslizamento, mas graças a Deus nós temos feito uma previsão para que não ocorra nenhum tipo de acidente do tipo de deslizamento. Nós temos mais problema talvez de enchente. Além da prevenção, é importante investir em infraestrutura para a cidade.
com a liberação de recurso para a construção de unidades habitacionais de interesse social para que a gente possa transferir as pessoas da área de risco para moradias estabilizadas e dignas. Escadões, retenção de água, captação, drenagem e escoamento dessas águas pluviais, sistema de esgoto para a gente evitar novos deslizamentos e desmoronamentos. E a Defesa Civil iniciou a Operação Verão em todo o estado. Vamos voltar a São José dos Campos para conversar com a Francine Padilha. Francine, explica pra gente como vai funcionar esse trabalho. Olha, Camila, a Operação Verão da Defesa Civil Estadual, que começou ontem, como nós vimos na reportagem, vai até o dia 31 de março de 2014. Durante todo esse período, os 645 municípios do estado serão intensificados, o monitoramento desses municípios será intensificado pela Defesa Civil Estadual. Já naquelas cidades onde o risco de escorregamentos e inundações é maior, já foram colocados em prática alguns planos de prevenção. Nesses planos de prevenção participaram as prefeituras, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, até grupos de escoteiros e a própria comunidade. Eles foram treinados, capacitados e orientados por agentes da Defesa Civil. Foi ressaltado durante esse treinamento de prevenção a importância da prevenção para os riscos na época de chuva, que é essa época que está começando agora, né, Camila? Isso mesmo, Francine. Obrigada pelas informações. Boa noite para você, viu? E ainda hoje, polícia investiga a morte de menina de 5 anos. E também... Em Taubaté, no Vale do Paraíba, 6 adolescentes e um homem agrediram o carcereiro e fugiram da delegacia. O SP Record volta já. Não saia daí. O SP Record está de volta e embarcou hoje para o Canadá a família do estudante de 16 anos de São José dos Campos, que morreu após sofrer uma queda durante a prática de snowboard em estação de esqui. O jovem fazia intercâmbio no país. A polícia local investiga as causas do acidente. O adolescente que estudava nesse colégio foi para o Canadá em agosto deste ano, através de um programa de intercâmbio. O jovem praticava snowboard em uma estação de esqui na região de Vancouver, capital do país. Luca estaria praticando o esporte com um grupo de amigos em uma rampa para principiantes. Ainda não se sabe de fato o que aconteceu. A hipótese mais provável é a de que o jovem se desequilibrou e bateu a cabeça na queda, o que provocou um traumatismo craniano. Luca Marconde César, de 16 anos, é filho do proprietário de uma das maiores construtoras do Vale do Paraíba. A família já seguiu para o Canadá e deve trazer o corpo do adolescente para o Brasil. Eduardo é dono dessa agência e lembra que chegou a conversar com o pai de Lucas sobre a viagem. Eu estava participando de uma feira em São Paulo e eu notei que o pai era extremamente cauteloso, queria muitas informações e estava na feira exatamente pesquisando as melhores agências para poder enviar o seu filho. O programa de intercâmbio que o adolescente participava é o chamado High School, onde o estudante pode passar de 6 meses a 1 ano em outro país sem perder o ano letivo. Em viagens como essa, o contrato prevê uma série de restrições. Davi é mexicano e está há 5 meses estudando no Brasil. Antes de embarcar, ele foi alertado sobre o que não poderia fazer por aqui. Não posso beber, não posso fumar, não posso usar drogas, não posso dirigir, fazer tatuagens ou piercings. Presidente de uma ONG internacional que, através do intercâmbio cultural, promove a troca de experiências entre jovens de diversos países, Sandra afirma que a prática de esportes radicais normalmente não é indicada. A gente sempre reforça com o jovem que não é recomendado, porque se ele fizer um esporte radical, o seguro que nós contratamos não cobre. Se ele, por acaso, for fazer um esporte radical, ele tem que contratar um seguro à parte. Por isso que eu digo que não é proibido. Eduardo Rosa ressalta, no entanto, que atividades como essa são comuns e até fazem parte da viagem. Para ele, o caso de Luca foi uma fatalidade. Infelizmente foi uma fatalidade. E com certeza era um menino brilhante, porque para fazer intercâmbio tem que ser especial.
tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa inteligente, uma pessoa que já domina um pouco do idioma. E, pelo que eu sei, esse menino era muito especial, tocava instrumento. É uma pena. E hoje a Polícia Civil realizou uma operação em todo o estado de São Paulo. Durante o trabalho, 3 pessoas foram presas em Vicente de Carvalho. 2 homens foram pegos em flagrante por tráfico de drogas. Já o terceiro era procurado por homicídio. O crime foi no fim de outubro. Mais detalhes na reportagem de Beatriz Pereira. Drogas e dinheiro foram encontradas em uma casa no sítio Conceiçãozinha, em Guarujá. O local era gerenciado por Tiago Silva Santos, de 18 anos, e Rude Ricardo Souza Mendes, de 30, encaminhados à delegacia. Os investigadores reuniram informações, dando conta que no imóvel, no bairro do sítio Conceiçãozinha, estava sendo realizado o tráfico de drogas. Lá diligenciaram, entraram no imóvel, foram surpreendidas 2 pessoas, apreendida grande quantidade de droga, embaladas tipicamente para a venda, e por conta disso as 2 pessoas que lá estavam foram autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Já no bairro Morrinhos 4 foi preso Anderson de Carvalho Araújo, de 30 anos. Ele confessou ter atirado em uma pessoa no dia 30 de outubro deste ano. O crime teria sido motivado por vingança. Na manhã de hoje, durante a operação, esse suspeito foi preso. Na casa dele foi encontrada uma arma de fogo, o que corroboram aí as investigações até então realizadas, e a sua própria confissão. Ele confessou a autoria do crime, deu detalhes da motivação, afirmando que a vítima da tentativa de homicídio seria um dos autores do roubo praticado contra um familiar seu. Anderson já tinha passagem por roubo. Com ele estava essa pistola, comprada, segundo o suspeito, para se proteger de represálias. Os comparsas da vítima, que foi alvejada, teriam, na verdade, ameaçado o autor do homicídio, e para sua defesa ele alegou que seria necessária a permanência de uma arma de fogo no seu imóvel. Todo o efetivo da Polícia Civil nas ruas, contando com a participação da sociedade, que denuncia, que confia na polícia. Todos esses fatores reunidos propiciam um resultado satisfatório, já que várias pessoas acabam sendo surpreendidas ou em flagrante ou recolhidas à cadeia por conta de prisões já decretadas anteriormente. E em Taubaté, 6 adolescentes e um homem fugiram de uma delegacia. Confira na reportagem. Foi nessa delegacia do bairro Secap, que fica próxima do distrito de Quiririm, que a fuga aconteceu. Segundo informações da polícia, um carcereiro foi agredido quando entregava almoço para as pessoas que estavam em uma cela aqui da delegacia de Taubaté. Em seguida, um homem e 6 adolescentes fugiram do local. Na fuga, o bando roubou 2 carros. A polícia militar conseguiu recuperar os veículos, mas até agora apenas um dos fugitivos foi recapturado. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais da cidade, o policial civil ficou gravemente ferido, mas não corre risco de morrer. Outro carcereiro também estava no local. E uma menina foi encontrada morta no quintal de casa. Ela brincava com uma corda e tinha sinais de enforcamento. A polícia investiga o caso. A criança já chegou morta ao pronto-socorro de Praia Grande. Amigos consolavam a mãe. Ela estava no trabalho quando foi avisada por telefone. Ficou brincando com a corda. Então, se a corda ganhou velocidade, transpassou e pegou a traqueia dela, creio, e ela desacordou. E quando a avó percebeu, chegou, ela já estava desacordada. Maiara Oliveira Gama, de 5 anos, foi encontrada neste corredor. Peritos estiveram no local para fotografar a casa. Segundo o avô, a menina costumava brincar com a corda, que era, na verdade, o cinto de um vestido dela. Provavelmente era o cinto, que era rosa. Deve ter pegado aqui e provavelmente deve ter travado a traqueia dela, né? Depois de travar a traqueia, ela deve ter escorregado da cadeira, aí ficou pendurada, né? Não deu para ela gritar pela avó, né? Segundo a conselheira tutelar, as marcas no pescoço não eram as únicas. Tinha um machucado no pescoço da corda e aos órgãos genitais, alguns órgãos dilatados, mas a gente não tem certeza, porque devido ao enforcamento pode ser que aconteceu, né? É comum nesses casos. Mas levantou-se a suspeita de abuso sexual?
Então eu não posso te dizer se há suspeita, porque quem vai te confirmar mesmo é o médico legista. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher. Exames foram requisitados ao IML. Eu vou registrar por morte suspeita, porque eu não tenho certeza absolutamente de nada do que aconteceu. Então eu dependo de laudos, né, da perícia, do IML, né, e oitiva de testemunhas. O delegado já ouviu aqui as pessoas da família que conviviam com a menina, mas a avó de 70 anos, a única que estava na casa com ela e pode ajudar a polícia a esclarecer o que aconteceu, teve que ser hospitalizada. Eu não desconfio de ninguém. Pode ser até que tenha acontecido, que a gente não sabe, mas a avó está sempre por ali com ela. A avó vive para ela, vivia para ela. A avó e eu. Nós vivemos, a gente vivia para ela, para aquela neta. Que caso, hein, Márcio Harrison? A gente volta a falar com você sobre isso. Claro, um mistério. Quando que a menina vai até o IML, vai passar por uma autópsia para saber se realmente houve ou não a violência sexual? Então, Camila, o corpo já está no Instituto Médico Legal para ser periciado pelos médicos legistas de Santos para saber a causa mortes. Em tese, trata-se de um enforcamento, porque estaria brincando, uma criança de 5 anos, a pequena Mariana, teria morrido por enforcamento. Porém, a suspeita sexual não tem nenhuma evidência técnica dessa autoria. O que pode acontecer quando a pessoa morre de enforcamento ou até de infarto, alguns músculos acabam relaxando. E ao relaxar esses músculos, por exemplo, urina, fezes e em caso de homens, até ejaculação podem acontecer. Então, qualquer violência sexual, em princípio, ainda é prematuro. Agora, quando nós soubemos da morte dessa garotinha, chegou, a princípio, uma informação de maus tratos. Você tem alguma... Você conseguiu mais informações sobre isso? Você realmente já sofria maus tratos? Por isso que foi instaurado inquérito policial. Toda morte que não tem uma definição do que teria acontecido é identificada e tipificada como morte suspeita. Por isso, o delegado Marcos Roberto da Silva já instaura inquérito policial para ouvir familiares, a avó que está até internada quando soube da notícia trágica, algumas crianças, alguns amiguinhos da criança que estavam brincando para saber como foi a cena do acidente em tese, para poder você ter um relatório circunstanciado que justifique essa morte. Porém, os laudos do Instituto de Criminalística, aliados ao Instituto Médico Legal, poderão aferir qual foi a causa da morte. Em princípio, Camila Augusto, o que nós temos é uma morte acidental por enforcamento, uma brincadeirinha que a menina estava fazendo com o cordão do vestido que estava preso à grade de aço e acabou aí a criança morrendo. O que temos hoje de forma objetiva é isso. Porém, esse quadro pode mudar? Pode sim, desde que os laudos de IML, Instituto de Criminalística, possam ser ajuntados nesse inquérito policial para que a autoridade policial possa fazer um relato circunstanciado justificando a morte da pequena Mariana, né? Tá certo, Márcio. Obrigada pela sua participação hoje. E o SP Record dessa segunda-feira fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com a cobertura jornalística dos principais fatos e acontecimentos da nossa região. Agora você volta a acompanhar o Cidade Alerta com Marcelo Rezende e na sequência veio um Jornal da Record. Boa noite, até amanhã. Tchau.